Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Vino e o Viurro, dois fundos da Vinci aí, um voltado a escritórios, no caso do Vino, e o outro, uma pegada meio renda urbana, assim, que é o Viurro. Vamos conversar um pouco sobre eles. Eu vou começar pelo Vino, e o Vino esse mês que fez uma movimentação que eu achei muito questionável. Eu não gostei, sinceramente. Eu achei muito, tipo, por quê? Pra quê? Né? Não vi sentido no que eles fizeram. Vocês vão ver já já. Enfim, dados gerais estão aqui, são 125 mil cotistas, patrimonial do fundo de 53,90, valor no mercado de 47, o yield aí de 34 centavos por cota, dá 8,6% em relação a esse valor de 47, 68% contratos atípicos e bem adimplente. Vou pular a carta do gestor, a gente não tem muito que ficar batendo nessa tecla. Depois, se vocês quiserem dar uma lida com calma e tal, eles se mostram um pouco preocupados com o cenário macro, mas enfim, não é nem o tema desse vídeo. Vino teve aí essa distribuição de 34 centavos, o yield de 8,6%. O fundo, de acordo com eles, excelentes indicadores, com a taxa de ocupação acima de 97% há mais de 2 anos e 100% de adimplência. O Vino realizou um movimento de recomposição de caixa, conforme detalhado abaixo da carteira do fundo. É isso que eu achei horrível, né? Enfim, o fundo teve um resultado de 32, pagou 34, né? Usou 2 centavinhos da reserva. O guidance de rendimentos para gestão até o final desse ano é entre 36 e 32 centavos. Ele vem pagando 34, né? Rentabilidade, vou passar, não tem muito o que ficar comentando. 125 mil cotistas, liquidez até boa, né? 1,3 milhões no dia. Carteira do fundo. O fundo tem um patrimônio líquido de 892 milhões de reais, sendo 1,3 bi em imóveis, 47 milhões praticamente em aplicações financeiras, obrigações de imóvel a prazo, que é a alavancagem que ele fez, 500 milhões de reais. Ia pagar, receber mais 15 milhões. Então ele tem aí de caixa líquido, contando isso que ele vai receber, algo próximo aí de 60 milhões de reais. Né? A alavancagem dele é essa aqui. A gente consegue ver 504 milhões de reais, bem alta, né? Bem alta essa alavancagem desse fundo. Se você pensar aqui, o fundo tendo aí seu patamar de mais ou menos 1,4 milhões de reais em ativos, dá um pouquinho menos com esse nível de alavancagem, né? É um patamar elevado, pessoal. Alavancagem de 36%. E, cara, eu quero que vocês me expliquem essa operação. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse movimento. Eu não entendi. Sinceramente, eu achei, tipo, que é isso, né? O fundo recebeu 15 milhões de reais provenientes da emissão de um novo CRI, lastreado em recebíveis do fundo, e possui a opção de levantar 15 milhões adicionais em até 12 meses. A dívida possui um prazo de 96 meses, com a taxa de CDI mais 3,5%. O CRI não possui nenhum tipo de taxa de pré-pagamento nem carência. A transação tem como objetivo recompor o caixa do fundo, trazendo flexibilidade para que a gestão possa continuar a trabalhar a reciclagem do portfólio e, consequentemente, desalavancagem do fundo, sem a necessidade de eventualmente realizar um desinvestimento em circunstâncias desfavoráveis. Vocês conseguem me explicar isso aqui? Qual é o sentido de você pegar uma dívida para reforçar o caixa do fundo, sendo que essa dívida vai te custar quase 17% ao ano? Né? Confesso para vocês que eu não consigo entender isso. Não consigo entender. Extremamente um movimento assim. Cara, 15 milhões de reais é troco de pão. Eu tenho certeza que se a gestão chamasse uma emissão no patrimonial e viesse para os cotistas e falasse, cara, a gente tá precisando de dinheiro aqui, fazer uma emissãozinha pequenininha aí de 50 milhões de reais aqui, vamos só pegar um dinheirinho, aí você pede 50, acaba levando aí 10, 12, até um pouco mais, porque tem gente que bota grana, tem gente que entende, chama o institucional para te ajudar, enfim. Cara, não entendo o porquê disso, né? Às vezes até uma emissão abaixo do VP faria mais sentido do que essa dívida cara desse jeito. Imagina o seguinte, se a Selic subir mais ano que vem, essa dívida vai ficar cada vez mais cara, né? Imagina a Selic a 15, vai pagar quase 20% ao ano nesse dinheiro que pegou, não dá. E um ponto que me deixa curioso é o seguinte, deixa eu voltar aqui em cima. Ao ler a carta macro do gestor,
eu vejo uma certa preocupação da gestora com esse momento atual do país. Depois, se vocês quiserem dar uma lida com mais calma, né? Eu vejo uma preocupação. Eles não estão... dá pra ver, assim, que eles não estão muito felizes com o que está acontecendo. E aí, eu te pergunto, se você não está feliz com o cenário macro que está sendo desenhado, você vai alavancar? Eu tenho que entender, porque o fundo hoje tem uma alavancagem altíssima, altíssima, 28 milhões apresentam vencimento em até 12 meses, então assim, beleza, ele tem mais ou menos 60 milhões, vai perder 28, vai capturar metade, vai reduzir bem o caixa dele. Se ele não fizesse essa operação de 15 milhões, ele ia ficar com mais ou menos uns 15 milhões sobrando aí, certamente ia ficar complicado para pagar essas alavancagens aqui. Mas aí eu te pergunto novamente, eu jogo a peteca de volta para você. Tá vendo esse cara aí aqui, ó? Se não tivesse feito essa operação, que jogou a dívida do fundo, mais que triplicou a dívida do fundo, não estaria tendo esse problema agora, né? Todo a dor de cabeça do Vino está no imóvel da Rede Globo. Galera, não adianta. Fizeram uma alavancagem de PCA mais 7 para ganhar 1 centavo por cota e olha o descompasso que está sendo criado dentro do fundo. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. O ideal seria vender esse negócio o mais rápido possível. Mais rápido possível. Vende, se não dá pra vender tudo, vende parte. Arruma alguém e fala, cara, toma aqui 50% desse ativo e tal. Pega um dinheiro, dá um ponto final em alguma dessas dívidas. Porque, sinceramente, para mim não faz sentido. Não faz sentido algum essa questão que foi feita aqui no Vino. Mas, paciência, né? Depois vem aí um ou outro comentar nos meus vídeos assim, quando você não gosta da gestora, você só deitou no fundo, não sei o que, pererê, parará, tem que ser mais isento quando for fazer o vídeo. Pois é, tem que ser mais isento, sim, pode deixar, viu? Eu vou ser mais isento, sim. Você aqui, um youtuber que fica falando bem de tudo, e depois, quando a bomba estourar lá na frente, eu venho aqui e fica aquela cara cínica, aquele discurso de Faria Lima do caramba, falando, a situação não deu muito certo, não sei o que, pererê, parará. Não, vocês não vão ver. Se você não gosta que, ele fala, ele bate no fundo que eu tenho em carteira, ele tem birra com a gestão, cara, é só você não assistir o vídeo, não me enche o saco. Aqui no canal eu vou dar real sobre os fundos, eu vou dar real, e quando eu vejo uma situação como essa, eu dou a real, dou minha opinião, porque se eu vou ficar fazendo aquele discurso barato que grande parte da galera que tá gravando o vídeo aí tá fazendo, eu não gravo o vídeo, eu só assisto, não perco nem meu tempo aqui gravando. Então, aqui no canal é isso, eu falo o que tem que ser falado mesmo, né? É o grande diferencial. Vamos seguindo aí. Esse fundo tem como característica aluguéis mais baratos do que o restante do mercado, com isso ele sempre mantém uma taxa de ocupação mais elevada. É a estratégia dele, se comprovou muito boa durante a pandemia. Esse fundo, galera, até o momento que quando a Globo entrou para dentro do fundo, assim, foi uma perda de fundamentos gigantesca do fundo. O fundo ia muito bem. Ele ia muito bem durante a pandemia. Se você pega os últimos relatórios todos durante a pandemia, desde o início, foi um fundo que não sofreu na pandemia. Não teve vacância aumentando, se deu super bem. Ele era um fundo, até essa questão da Rede Globo, que a gente olhava com aquele certo olhar de tipo assim, legal, esse fundo não sofreu, é um baita diferencial. Você tem todo mundo se estapelando, se ferrando na pandemia, vacâncias altíssimas, né? Os grandes fundos famosos, HGRE, 30% de vacância, RECT, 30% de vacância, JSRE, vacância, enfim, BRCR, não precisa nem falar. Aí você tinha lá o Vino, pequenininho, na dele, sem vacância, os boutique office dele rodando igual um reloginho. E aí, não sei por que diabos inventaram de botar a Rede Globo pra dentro. E aí, tá causando todo esse tumulto no fundo. Uma pena, mas é o que temos para hoje, né? Vamos lá, vamos seguindo. O portfólio dele aqui, como tá colocado, esses que tem o traceadinho é os contratos atípicos, a Globo é quase 40% do fundo, né? Não temos muita preocupação com o vencimento dos contratos agora no ano de 2023 e o grosso da receita vai ser reajustado agora em dezembro. Os imóveis aqui do Rio, a gente vê os boutique offices que ele tem, né? Bem legal, são esses prédios menorzinhos, meio moderninho, a gente vê aqui também, ó. Olha lá. E esses imóveis foram extremamente resilientes na pandemia, né? Olha lá. E aí entra o imóvel da Globo, não tem nada a ver com a estratégia do fundo. Então,
fazer o quê, né? Paciência, paciência, já comentei, é uma coisa que me desagrada, enfim. Vamos lá pro Viur, antes que, né? Viur, renda urbana deles, 10 mil cotistas praticamente, valor de mercado 7,44, valor patrimonial 9,51, tá com um desconto bem interessante aí, né? Fundo teve um resultado de 0,77, né? Lembrando que ele é base 10 e distribuiu 0,072. O fundo hoje tem mais de uma renda de reserva, ele está segurando bastante aí, né? Bem um ponto legal de comentar. O guidance da gestão é entre 7 centavos e 7,7 centavos,6, né? Não existe esse valor, mas enfim. Comentário macro a gente pula. O fundo teve uma receita total de 0,077, entregou 0,072 e botou 0,005 no bolso. Estimativa de rendimentos, a gente consegue ver aqui, eles vêm levantando esse guidance já tem tempo, e esse guidance, ele já está até lá, até maio de 23, muito bom, né? Vamos descendo, são menos de 10 mil cotistas e tem uma liquidez bem baixinha, né? Aqui a gente consegue ver, esse fundo também tem uma alavancagem na casa dos seus 30%, sendo que duas aqui, ó, 12 milhões de reais, não tem nem taxa de correção e ele tem um caixa de 30 milhões, então ele vai conseguir bancar isso aí e vai ficar só com esse CRI da Anima aqui, né? Galera, um ponto, né? Eu já falei isso em outros vídeos. Seria muito bom incorporar esse fundo no Vino. Incorpore esse fundo no Vino, o cotista do Vino ia gostar, o cotista desse fundo ia gostar, enfim, ia fazer bem para os dois fundos. Às vezes você pegava um ativo daqui, vendia, aumentava o caixa do Vino, diluía a alavancagem, mas acho que dificilmente isso acontece, mas não seria ruim. Para os dois fundos seria um caminho legal. Para o caso do Viur, o cara, por exemplo, o cara que comprou no IPO lá a R$100, não viu esse dinheiro de volta, não vai ver tão cedo. Então, para ele, qualquer paixão vai divertir ele aí. E para o cara do Vino, ele já está nessa situação, o fundo já perdeu os fundamentos, então que vira um fundo híbrido, pronto. Porque o imóvel da Rede Globo já está totalmente fora do perfil que era, para botar um monte de imóvel fora do perfil e virar um fundo híbrido, é só fazer a incorporação. Faria, para mim, faz muito sentido fazer isso, né? Enfim, aluguel médio subindo bem, a taxa de ocupação mantendo 100%, sem nenhum tipo de inadimplência. Aqui os locatários, Anima, Anguera, Facamp, bastante educacional, Lebescure e laboratório alta aí. A gente consegue ver como é que tá. Prazo médio de contratos longuíssimo. Pro ano que vem tem aí 9% dos contratos vencendo, fica ligado nisso aí. E o reajuste agora em dezembro 24% e depois lá no segundo trimestre do ano, que é o restante, né? Aqui é a localização dos ativos, né? Temos o Anima Porto Alegre, o Anima Canoas, a Anguera Campinas, Facamp Campinas, o laboratório e a loja da Lebescure. Galera, imagina uma incorporação onde você pegasse esses dois imóveis aqui, ó, e vendesse, passasse ele para frente. Já ajudava, né? Já ajudava aí a reforçar o caixa. Enfim, sinceramente, galera, é isso aí que tem para comentar. Sobre a questão do Vino, fiquei muito desapontado com essa questão toda. O Vino que era um fundo com potencial tão grande, do momento que a Rede Globo entrou para frente, as coisas foram só, né, desgringolando, piorando, e aí vocês já estão vendo, né? Joga a alavancagem lá para cima, com o imóvel fora do perfil do fundo. Enfim, foram vários erros administrativos nesse fundo. Esse fundo, lá atrás, durante a pandemia, ele vendeu um imóvel e teve um lucro não recorrente que durou 1 ano. Esse fundo ele pagava muito mais do que está pagando hoje. Era mais de 40 centavos, estava pagando super bem. E aí a conta também estava indo bem e tal. Tiveram 1 ano para fazer emissão. Deixaram para fazer emissão faltando 1 mês para acabar o não recorrente. E aí entrou a Rede Globo do nada. Então, assim, complicado. É isso aí que vocês estão vendo. E paciência, né? Paciência. A gente fica monitorando aí, beleza? Galera, se gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, hein? Valeu, até a próxima. Fui!